vocês pediram e nós trouxemos a doutora Paola Macedo, oficial de registro em Taubaté, aquela grande cidade do Vale do Paraíba. Obrigado, doutora Paola, de atender o convite do Café com o Reitor. É um prazer estar aqui, doutor Naline, ainda mais na companhia do senhor, que para a gente é um ícone, né, dos registros. Nada. E é um prazer conversar com o público desse programa. Muito obrigado. Conta um pouquinho da sua história, como é que foi a sua infância, escola fundamental, etc. E depois até chegar nessa motivação para ser oficial de registro de imóvel. Muito bem, eu sou de Santos, né? Eu nasci em Santos, estudei num colégio de freira que chama Colégio São José, que existe até hoje. É engraçado falar isso, que as pessoas se assustam. Na minha época era um colégio só de meninas, então eu estudei em um colégio de meninas. Era muito divertido, porque a gente, né, não tinha todo o estranhamento dos meninos lá, então a gente se divertia muito. Estudei desde o pré até o terceiro colegial nessa escola, que na minha época era uma excelente escola, né? Hoje tem outras escolas em Santos, é uma boa escola ainda, mas tem outras. Mas na época era uma escola que minha mãe entendeu como a melhor opção para um ensino privado. A minha mãe era funcionária pública da Prefeitura de Santos. Os meus pais eram separados, então meu pai era presente até parte da minha infância. Depois ele faleceu precocemente, ele faleceu bem novo, acho que ele tinha talvez a minha idade quando ele faleceu. Então eu fui criada basicamente pela minha mãe. Eu sou filha única, então era eu, minha mãe, meu avô, que era português, em Santos. Então ela priorizou, né, sempre os estudos. Ela tinha essa visão de que pelo estudo a gente transforma. Então eu tinha acesso a boa escola, tinha acesso a inglês, né? Naquela época a gente fazia inglês. Então eu tive uma infância muito gostosa, porque a gente morava ali pertinho da praia. Santos é uma cidade linda, cidade né? gostosa. Parece que é o maior jardim à beira-mar do mundo. Exatamente. Então uma infância mais solta, porque a gente não tinha tantos perigos, a gente conseguia, né, ter uma liberdade um pouco maior. Mas eu sempre quis estudar na faculdade fora de Santos. Eu sempre tive esse sonho. A gente tinha parentes em São Paulo, então eu queria estudar em São Paulo, né? Esse era o meu objetivo. Minha mãe não queria muito, tanto é que eu prestei Unisantos, passei em 5º lugar na época na Unisantos, mas queria vir para São Paulo. E acabei prestando, quando fui prestar vestibular, prestando na USP, não consegui entrar direto, mas entrei na PUC. E aí cursei a graduação na PUC, também uma faculdade que me acolheu muito. Ótima PUC. Excelente. Que ano que a senhora se formou? Eu me formei em 1998. 98. E daí já comecei a fazer estágio, né, durante a faculdade. Assim, no início da minha faculdade foi bastante difícil, porque a minha mãe, né, sendo funcionária pública, e eu não tendo, né, meu pai ainda não era vivo, a gente não tinha condições de pagar a faculdade. A verdade era essa, né? Eu queria muito entrar na USP, porque a USP era gratuita, então para mim ia ser muito mais fácil. Minha mãe falava, eu não tenho condições de te pagar a faculdade, a PUC era super cara. E aí foi a batalha, né, desde o primeiro ano de trabalhar. Então eu trabalhava desde o primeiro ano da faculdade para pagar a minha faculdade. No segundo ano, eu morava com uma tia em São Paulo, então eu tinha uma tia que, por coincidência, morava em Perdizes, então também sempre tive sorte. Sempre tive essa sorte, estava do meu lado. Então, tinha uma tia que morava em Perdizes, então eu ia para a faculdade a pé, almoçava na casa dela, né? Ela me acolheu. E era aí, irmã da sua mãe? Era irmã do meu pai. Irmã do pai. Irmã do meu pai. E aí ela tinha uma confecção de fundo de quintal ali, né? Que era um apartamento. Uma mas era microempresa. Uma microempresa, exatamente. Ela confeccionava umas roupas e aí eu vendia essas roupas. Olha. Então era assim foi assim que eu me mantive no meu primeiro ano da faculdade inteiro. Eu tinha aquele objetivo, que era vender tantas roupas fossem necessárias para pagar o boleto da faculdade. E aí, assim foi o primeiro ano inteiro. Quando chegou no segundo ano, eu tive conhecimento que era possível aplicar para créditos educativos, que hoje eu acho que tem outros nomes, né? Mas na época era Credu, que era pela Caixa. E aí eu apliquei para esse crédito educativo e obtive essa bolsa, que era uma bolsa reembolsável, ou seja, depois que eu me formasse eu teria que pagar novamente, mas eu consegui 80% de bolsa. Então isso me deu
um respiro, um respiro para poder, inclusive, pensar em trabalhar ou até estagiar, porque na época eu precisava do dinheiro para pagar a faculdade, então eu não podia, né, pensar em estagiar, por exemplo, que ganhava menos, né? Claro. Então aí, no segundo ano, eu consegui um emprego no Unibanco, que não era na área jurídica, era no telemarketing. Então, na época, o Unibanco era 30 horas, então meu nome era Ana Lu, eu atendia assim, Unibanco, 30 horas, boa tarde, Ana Lu, era eu. E aí eu fazia as transações bancárias, então eu fiquei 1 ano no banco, que foi super importante também para minha formação. Olha quanta experiência interessante, Sim. né? Eu acho que os jovens, hoje eles acham assim que tudo cai do céu. Não é, né, Paula? Não é. A gente é muita luta. A Paula é nova, né? Uma moça. Mas veja que luta, né? Que garra. Sim, sim. Não, e foi muito importante, porque assim, eu senti que eu precisava também desonerar minha tia, né? Então eu tava assim, né, vivendo na casa dela, me alimentando ali, e era uma despesa. Então o meu objetivo no segundo ano era conseguir sair da casa da minha tia, desonerar os meus tios. E aí, com o banco, eu consegui alugar um apartamento com uma outra amiga da faculdade. Então, a gente conseguiu ter ali um respiro, um espaço. E dá aquele orgulho de ser com o seu próprio esforço, exatamente, né? Exatamente. E o banco, assim, eu trabalhava 6 horas, então também dava tempo de estudar. Então, eu fiquei 1 ano no banco, foi importante. Eu vi várias coisas que eu vi. As pessoas falam, mas foi inútil, né? Você teve que ficar trabalhando no setor bancário. Nada é inútil, nada. Aprendi. É aprendizado. Até, por exemplo, eu lembro que a gente passou por auditorias da ISO na época, né? Era toda uma preparação para auditoria. E hoje eu tenho ISO no meu cartório. Ai, beleza. Então, assim, coisas que eu lembro daquela época, a gente aplica hoje. Então, a gente tinha todo um script, né? Para falar no telefone. Não era falar o que você quisesse. Sim, tinha sim. até, assim, as frases prontas que você tinha que decorar. Olha, então, mas aqui disciplina, né? Você se autodisciplina para corresponder. Sim. Aí depois no terceiro ano, minha mãe conseguiu uma condição melhor na prefeitura, conseguiu também ser promovida, então aí ela tinha uma condição um pouco melhor, eu consegui sair do banco e aí começar a estagiar. E aí eu comecei em alguns escritórios, fui devagar também melhorando de escritórios, até que no 5º ano eu me firmei num escritório bom, fui efetivada, trabalhei 4 anos como advogada, aí surgiu a oportunidade do meu marido é advogado também, na época a gente namora desde o 2º ano da faculdade, ele é da São Francisco, eu era da PUC, mas a gente estava no mesmo ano. E aí ele surgiu a oportunidade dele fazer um mestrado nos Estados Unidos. Em que estado? Em Washington, D.C., na capital. Maravilha. Então, aí o escritório dele estava, né, inclusive, financiando o mestrado. Então, aí era isso, né? Vamos, não vamos? Larga o seu trabalho, não larga? Eu falei, vamos. Então, eu fui com ele no primeiro momento, sem muito saber o que eu ia fazer, né? Porque o projeto era morar 2 anos nos Estados Unidos. Então, eu pedi demissão do meu trabalho, vendi meu carro, que eu tinha, e fomos. E aí foi uma experiência incrível, isso que eu falo, assim, às vezes a gente não vê antes, né, eu lembro que meu chefe falou, mas você vai largar tudo aqui pra ir, né, sem saber o que você vai fazer? Uma aventura. Né? Mas daí você chega lá e você faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Sim. Então, o que eu fiz lá? Eu já tinha um inglês, né, que eu já estudava desde criança. Só que eu brinco, né? Você estuda inglês desde criança, você chega nos Estados Unidos, as pessoas falam com você e você não entende. Não sabe o que é, né? Eu fiquei 2 meses, quase que eu fiz uma camiseta assim, não fale comigo. Porque eu não entendia, mas aí eu fiz um curso de inglês muito bacana na Universidade de Letras. Então, o Ricardo fazia, meu marido, né, fazia Georgetown, que é o nome da universidade, né? O Law Center lá é separado do campus principal, né? O centro de direito é como aqui na São Francisco. Tem é no centro, tem o prédio do direito e tem o campus principal com as outras áreas, né? Então eu fazia um curso de inglês na Universidade de Letras lá. Então eu fiz um curso de 6 meses para me fortalecer na parte da língua, porque eu entendia que eu precisava ter uma língua bem robusta. Nesse meio tempo, eu queria trabalhar lá na minha área, então acabou que um escritório brasileiro daqui bem grande abriu uma filial lá em Washington e aí eu consegui uma posição nesse escritório, então eu consegui trabalhar na minha área lá. Disso surgiu a ideia de eu fazer um mestrado no próximo ano. E aí em direito. Em direito, exatamente. E aí era aquela questão, como a gente vai pagar esse mestrado? É muito caro a escola americana. Muito caro essa tuition.
Mas aí também, é a conjunção eu falo que é uma conjunção de planetas, né? A gente também descobriu que tinha um crédito educativo lá, que dava para pedir um empréstimo, e também precisava de um fiador americano, daí a gente conseguiu lá um chefe que tinha uma mãe, enfim. Conseguimos o fiador, conseguimos o empréstimo, e aí eu passei, né, no processo seletivo de Georgetown para fazer o mestrado no ano seguinte. Então, eu entrei no mestrado em Georgetown também, sem ter como pagar. A gente falava... E qual era a disciplina? O que é que você aprendeu no mestrado? O mestrado era assim, você monta a sua própria grade. Então, tem 2 opções, basicamente, lá. Ou você faz o que eles chamam de General Studies, que é estudos gerais, né? Ou você faz direito internacional. Então, eu escolhi matérias que compuseram a minha grade, que me deu direito a me formar como direito internacional. Então, fiz o mestrado em direito internacional. Então, escolhi matérias que iam de arbitragem, international trade, né, que seria o comércio internacional com a OMC, matérias relacionadas também a societários, a operações internacionais. Então, fiz matérias relacionadas a esses assuntos. E no escritório, que eu não parei de trabalhar, eu ia para a faculdade correr, era integral a faculdade, mas eu ia e voltava para o escritório, continuei trabalhando, a gente mexia com arbitragem no escritório. Então, também o que eu estudava no mestrado, aplicava lá na arbitragem. Então, também foi muito proveitoso para mim. Eu falo que eu não desperdicei nada, né, desse tempo. Mas isso é garra, né? Vontade, porque hoje eu tenho a impressão, Paola, que tem muitos jovens assim, desalentados. Não vai dar certo, não adianta. Não é isso, depende de você, não é? Sim, sim. Depende, assim, eu acho, claro que, assim, a gente tem que fazer escolhas, né? Mas, justamente com determinação, né? Com você chegar e falar assim, eu tô numa situação aqui, eu preciso tirar o melhor que eu posso dessa situação. E eu não vou me conformar com o fato de eu não tenho recurso para fazer, ou eu não tenho, às vezes, o tempo, ou vai ficar muito puxado. Para mim, essas não eram possibilidades, né? Ficar muito puxado, não. Mas você vai trabalhar e vai fazer um curso que é integral. Eu falava, tenho janelas, eu consigo nas janelas e voltar para o escritório. Então, assim, é possível, sim, desde que a gente tenha um planejamento, tenha a vontade de fazer, né? É assim, a gente fala que, eu sempre falo isso, né? Até para as minhas filhas, eu tenho 3 filhas. O sucesso, né? Você ter uma carreira de sucesso, tem várias coisas que você precisa fazer para chegar até lá. Então, tem muita gente que quer o sucesso, mas eles não querem fazer as etapas, exatamente, né? O que tem que ser feito para chegar até lá. Então, eu lembro que eu até chorei na minha formatura, que eu falava, não acredito. E até hoje, assim, eu não sei como deu o dinheiro, sabe assim? Porque daí, nesse 2º ano, né, meu marido se formou no mestrado aqui e ele também arrumou um trabalho. Só que ele arrumou um trabalho em Nova York. Então, a gente tinha 2 casas. Ele morava em Nova York, eu morava em Washington. E a gente ficava no trem ou no ônibus também se locomovendo. E eu falava, como que deu o dinheiro? A gente não sabe. Milagre, né? Milagre, E aí a gente conseguiu fazer 2 mestrados, então voltar daí com uma posição bem mais confortável. Daí quando você tem um mestrado fora, a sua empregabilidade muda completamente, né? O cenário de coisas que você pode acessar com esse tipo de educação é muito maior. Então lá mesmo, eu já participei de uma feira de emprego, né? Que eles chamam de Job Fair. E aí tinha escritórios brasileiros lá já, então eu já fui prospectada lá para um escritório grande aqui, então quando eu voltei eu já tinha um outro patamar de vida. Você como alarga os horizontes, sim, né? Sim. Uma coisa, fora a sua experiência de vida, né? Você vê, Santos é uma grande cidade, mas é uma cidade brasileira. Agora você estava ali na capital federal, sim, da maior democracia do mundo, sim, né? Sim, sim. E é uma experiência magnífica. Que beleza. Você incentiva as suas filhas a fazerem curso fora também? Com certeza. Elas já foram, olha, eu falo que não tinha férias. Não tinha bônus, tem ônus. Claro. Então, assim, elas começaram a ficar um pouquinho maiores. Na verdade, a pequena nem tanto. Com 4 anos, já entrou nesse esquema. As férias eram o seguinte, vamos sair de férias? Vamos. Então, vamos para onde? Vamos para Londres. Aí, vocês vão para a escola de manhã. E aí, à tarde, a gente passeia. Então, assim, a gente já fez isso várias vezes. A gente já foi para o Canadá, Vancouver, vai para a escola e vai passear à tarde. Elas já foram para o Canadá, elas foram para Toronto, para Vancouver, foram para Londres, e agora as mais velhas foram para a França, que as mais velhas estão aprendendo francês. Então, você quer viajar? França, estudar de manhã, passeia à tarde.
Então, sempre tem uma... Olha que exemplo, olha que beleza. Hoje, as viagens estão mais fáceis, embora menos confortáveis, né, Paula? Os aeroportos lotados, as filas aí, né? Mas não tem outro jeito, né? Por enquanto... Sim. Mas que bonito, hein? Olha, esse é um exemplo, né? Para quem pretende ampliar os horizontes, né? Você precisa sair do Brasil, não precisa ir para sempre, mas um estágio é muito importante, você volta com outro patamar, né? Sim, sim. E daí, como é que foi essa vocação extrajudicial? Então, aí eu voltei para o Brasil, ainda fiquei uns bons anos no escritório grande, que eu fui, né, contratada lá nos Estados Unidos. Sempre gostei muito de advogar. Eu falo que assim, né? Eu sempre gosto muito do que eu tô fazendo agora, entendeu? Não que eu não tenha planos, né? Porque a gente sempre tem planos. Mas eu sempre me divirto muito e, assim, aproveito bem o que eu tô fazendo agora. Então, eu adorava advogar quando eu era advogada. Advoguei feliz durante todos esses anos. Voltei, trabalhei muito com arbitragem, que foi uma coisa que eu trouxe na mala. E aí, a gente também implementou no escritório um departamento robusto de arbitragem. Fiquei uns bons anos lá. Depois, aí eu tive minha primeira filha, depois que eu voltei pra cá. Aí eu tava grávida da minha segunda filha, e aí veio aquele choque de falar o seguinte, bom, a advocacia aqui, eu comecei a pensar a longo prazo, né? Como é que vai ser meu futuro na advocacia? E eu vi que era muito baseado na carteira de clientes, né? Você ter clientes. Eu pensei, eu não tenho cliente, né? Eu não sou uma pessoa que tem muito cliente. Então eu comecei a questionar, será que pro futuro ia ser tão interessante permanecer na advocacia? E aí eu comecei a ver amigos próximos passando no concurso dos notas e registros. Em especial o Fred, que é um amigo de faculdade, o Frederico Assad, que é o registrador de Ribeirão, era meu amigo de faculdade, tinha acabado de passar, eu lembro que a gente foi num churrasco, na casa do Dr. Paulo, que é o pai, né, o sogro do Frederico, e aí ele tinha acabado de passar no 4º concurso, acho que ele tinha ido para a cidade de registro. E aí ele começou a contar essa história, e aí a gente ouviu e falou, nossa, eu não sabia nem que existia esse concurso, né? E aí, do nada, a gente falou, vamos fazer isso. Eu tava grávida da minha segunda filha, e aí assim, eu tava grávida, meu marido olhou pra mim e falou, vamos fazer o seguinte, um de nós dois para de trabalhar, estuda pro concurso e o outro sustenta, né? Aí eu falei, mas eu tô grávida, quando eu tiver o bebê, eu não vou ganhar, porque no escritório era assim, você trabalhava, debitava do cliente, né, recebia. Não trabalhava, não recebia. Claro, Daí eu falei, não, então peraí, deixa que eu paro, então. Né? Então, ele ganhava mais também, ele era sócio, também trabalhava com cliente estrangeiro, enfim. E aí, assim foi. Então, assim, a gente resolveu meio rápido, foi uma coisa meio no susto, não, eu vou parar de trabalhar. Só que eu tava super bem no escritório. Então, assim, eu lembro que eu chamei meu chefe pra almoçar. Eu adorava meu chefe, adorava o escritório. E aí, eu estava chocada. Sabe quando você vai falar? E eu estava chocada. Eu estava chocada. Eu falei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas parecia ser a melhor decisão. Mas sabe quando, né, na hora de falar, você fala, não tô... Você se ouve e fala, meu Deus. E aí ele falava assim, você é idiota. Você fez mestrado fora, tem inglês. Por que você vai parar agora para estudar para outra coisa? Eu falava, não, mas os estudos, eles não tem que ser não podem ser para limitar a sua trajetória, né? Tem que ser para ampliar. Claro, evidente. Então, se eu acho que agora essa é uma boa oportunidade, eu vou abraçar. Mas eu mesma estou chocada. Eu fiquei, na verdade, uns 4 meses chocada. Porque eu sempre, eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, desde os 17 anos, eu me sustento. Então, você parar de trabalhar, depender de alguém... Na época, eu tinha 31 anos. E agora eu tô entregando a minha idade, enfim. E aí eu falei, meu Deus, mas aí, assim, ele entendeu, lógico, ele falou, não concordo, se você tiver... se arrepender... Sempre aqui as portas continuam abertas para você. Sempre, né? sempre. Você tinha um background, sim, né? eu tinha. Isso era bem bacana, eles gostavam de mim no escritório, eu gostava do escritório. Então, assim, mas eu, né, fiquei mais um tempo ali para passar as minhas coisas, mas logo começou o cursinho, era fevereiro, e eu tava grávida, comecei o cursinho. E aí comecei assim, eu me formei no Código Civil anterior, né? E aí eu tava nos Estados Unidos quando o código mudou.
Então, para mim, assim, a gente... Tudo novidade, né? Novidade, porque assim, eu trabalhava com direito civil, porque a gente fazia contencioso, arbitragem, mas eu estudava pontualmente. Eu vou estudar um caso de direito de distribuição. Aí você ia lá e estudava aquele assunto, mas eu não tinha uma visão geral do Código Civil novo, né? E aí eu tive aula com quem? Professor Loureiro. Oh, maravilha. Foi meu professor 2 anos. Como ele é bom, né? Nossa! Professor Godoy, Cláudio Godoy. Puxa, maravilha. João Batista. O João Batista. Hoje ele é protesto, mas ele foi registrador de imóveis, foi juiz. João Batista Melo. Sim. Ele é professor, inclusive, em Sorocaba, é reitor, acho que da faculdade. Eu só tive aula com grandes professores. Olha, você fala sorte, mas essa é a providência divina. Você é muito privilegiada, né? Sim. Foram grandes professores que eu tive aula no cursinho, né? Na época eu fiz Marcato, que não existe mais. E aí, assim, eu falei, bom, então agora o meu trabalho é estudar. Então eu entrava às 8 da manhã no cursinho, assistia a aula até meio-dia, aí tinha o intervalo do almoço, que a gente saía para almoçar lá mesmo. Aí lá tinha salas de estudo, tinham baias, assim, tinha às vezes umas salas com 150 baias. A gente ia para a sala de estudo e ficava lá até 7 horas da noite. Então, essa era a minha rotina de vida. Olha aí, você pensa que é sorte, concurso? É preparo. E aí, assim, pode fazer tal coisa? Já que você não está trabalhando, pode fazer tal coisa? Não, eu não posso. Meu trabalho é esse aqui, ó. Eu lembro que minha mãe, na época, minha mãe também, né... Ela era uma mulher muito exigente, assim, né, com os estudos, né, então, assim, eu falo também que... Mas deu certo, né, Paula? Deu certo. Sim, a minha criação era assim, ó, você tem que ser muito boa, claro, porque a concorrência é muito grande. Sim, é competição. Então ela sempre me incentivou, né, era assim, tirava 8, quer dizer que 20% das coisas você não aprendeu. Então ela era bem exigente. E eu lembro, quando eu pedi demissão, ela falou assim, eu não vou contar pra ninguém. Eu falei, você não vai contar pra ninguém que eu tô desempregada? Ela falou, você não tá desempregada, você pediu demissão. Então, assim, é segredo. Você tá investindo em você. Não podia contar pra ninguém. Mas eu fazia daquilo meu trabalho. Então, não podia fazer nada que eu não pudesse fazer se eu estivesse trabalhando. Então, assim foi. Daí eu tava grávida, minha filha nasceu. Ela esperou o último dia de aula de junho, porque ia entrar em julho, ia entrar férias. Ela nasceu no dia 6 de julho, ela esperou sexta-feira do último dia de aula e ela nasceu de parto normal naquele dia. E os professores, eles me viam com aquela barriga. O João, ele fala assim, ela vinha grávida de 11 meses, que era uma barriga gigante. E eu tava lá todo dia. E eles falavam, não vai nascer essa criança? Eu falava, vai nascer. Nas férias. Nasceu nas férias. Que coisa boa. E aí, 15 dias depois, eu tava no cursinho de volta. E aí eu ficava indo para casa, amamentava minha filha, voltava para o cursinho, assistia mais 2, 3 aulas. Eu priorizava as aulas de civil, que eram o que eu mais precisava saber para o concurso. Daí assistia as aulas, voltava, amamentava e assim foi, né? Até os 5, 6 meses que eu amamentei foi essa luta, né? Aí depois, aí eu já entrei numa normalidade de novo, de estudar o dia inteiro. Aí entrei numa pós-graduação de Direito Imobiliário à noite, então a gente fazia assim, ficava o dia inteiro no cursinho, aí terça e quinta tinha à noite a pós-graduação na FADISP, e aí depois na reta final, que meu marido brinca, que a reta final é 1 ano, né, de reta final, era cursinho sexta à noite, sábado e domingo. Então, assim, era luta. E as crianças em casa, pequenas, né, bebê, eu tinha 2 bebês, que eu tinha uma de 1 ano e 9 e essa que tinha acabado de nascer no meio. Então, eu tinha 2 bebês em casa. Então, era uma luta. Maravilha, não? E aí, como é que foi o concurso? O meu concurso, ele foi só registro de imóveis, né? Então, foi um concurso bem específico de registro de imóveis. Tinha uma concorrência absurda, né? Tinha gente, medalhão que a gente via, falava, nossa, eu vou até assistir esse mural desse medalhão, né? Tinha uns medalhões lá. E eu falo que eu era o azarão, ninguém me viu vindo, né? Porque ninguém me conhecia, eu não era da área, né? Não era da atividade. Chegou, né? E aí eu fazia o cursinho, me ajudou muito o cursinho, eu fazia especialmente bancas simuladas, porque eu tinha essa ideia de que tudo a gente tem que treinar, né? Para a segunda fase também. Para a primeira fase é mais no susto, você tem que meio decorar tudo, ler muito lei seca. Eu detesto a primeira fase, eu acho a pior fase, né?
Eu sempre pensei também que o concurso deveria ser diferente, mas sou um voto vencido, viu, Paula? Não, e eu passei raspando, assim, eu lembro que eu passei, assim, com 2 pontos de folga, eu passei, assim, raspando na primeira fase, porque eu estava 1 ano estudando, né, quando foi a primeira fase. E aí depois, na verdade não, abriu o edital quando eu estava 1 ano estudando, aí meu concurso durou 1 ano e meio, então meu projeto total de concurso foram 2 anos e meio, né, dessa loucura, bem intensa, mas não foi tanto tempo assim, né, se a gente entender que o concurso foi ali junto. Então aí, 1 ano e meio foi o concurso, então eu fiz a primeira fase, passei, queria tirar 80, sei lá, na época, 85, né, não tirei, mas passei ali raspando e deu certo. Aí a segunda fase eu fiz uma preparação mais específica e foi uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos o que acontecia? As notas no sistema americano, elas são comparativas. Ou seja, não adianta você acertar a questão, você tem que ser melhor do que os outros, porque eles ranqueiam as provas e eles vão dar a nota máxima para um número de provas e assim vai. Então, você tem que ser muito bom, não basta acertar, tem que ser melhor que os outros. Sim. E a gente tem a dificuldade do tempo e da língua, porque a língua era uma barreira, né? Então, a gente estava concorrendo com os americanos. Então, eu desenvolvi uma técnica lá que era montar respostas prontas antes da prova. Então, eu não estudava lendo, né, nem fazendo resumo, não. Eu estudava montando as respostas, fazendo como se fossem os modelos de respostas. E aí eu pensei, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou fazer modelos de peças ou modelos de redações à exaustão, de maneira que eu vou chegar na hora da prova, vai cair alguma coisa parecida e eu vou psicografar o que já está incrustado na minha cabeça. Porque não é, né, não vai dar tempo de ficar desenvolvendo o melhor texto, né, a melhor redação na hora. Então, assim, me preparei para a segunda fase. Chegou na hora da prova, não caiu, eu fiz 80 redações. Não caiu exatamente nenhuma das 80. Mas caiu uma redação que eu podia pensar coisas que eu já tinha escrito em outras redações. Então foi me acalmar, porque no primeiro momento eu olhei, não foi isso, essa não tava. Mas aí eu falei, não, peraí, vamos lá. E aí eu montei todo o esqueleto e aí eu consegui fazer uma boa segunda fase. Então, na segunda fase, eu já estava, sei lá, em 16º lugar. Então, já cheguei pro oral, já com uma moral, né? O pessoal já estava colocando uma fé em mim ali. E aí também, fiz a preparação pro oral, fazendo bancas simuladas, me colocando naquela situação incômoda de ter uma plateia atrás, olhando, Sim. E o professor lá te espremendo, te perguntando, e você tem que sair coisas que você sabe mais, coisas que você sabe menos, e assim me preparei. E aí foi, assim, providencial, acompanhei logicamente, né, as perguntas da banca. Minha banca era dificílima, tinha gente muito boa na minha banca. Tinham professores, e, enfim, juízes, né, desembargadores muito, muito bons. Então a banca era uma banca dura, uma banca difícil. Mas graças a Deus eu consegui, tirei 9,90, acho que no exame oral. Quase bateu lá, seria Aí isso me puxou a minha classificação lá pra cima. Eu não tinha muito título, eu tinha 2 pontos de título, porque eu tinha só o tempo de advocacia. O mestrado americano... O mestrado tinha que validar, era um processo longo. O formalismo aí eu não ia dar tempo. Eu fiz a conta, falei, não vai dar tempo de eu validar isso aqui. Então eu tinha pouco título. E aí eu precisei me enfiar no oral mesmo para subir essa nota. No conhecimento, né? No conhecimento. E aí, como é que foi? Você escolheu... Aí eu passei em primeiro lugar na minha lista, né? Maravilha, parabéns. Do ingresso, Aí, assim, engraçado, né? Quando eu abri o edital, antes, né, de prestar qualquer prova desse concurso, eu abri o edital e olhei as cidades. Eu não sabia o que era bom, o que não era bom. Eu fui olhando as cidades, eu não conheço muito o interior. Eu sou de Santos, morei em São Paulo, o interior pra mim era meio desconhecido. Claro. E aí eu olhei Taubaté e falei, Taubaté eu conheço, porque eu já fui no Mazarope. Taubaté é legal, até perto, Taubaté é perto de São Paulo. Quero ir pra Taubaté. E aí eu escrevi Taubaté no papel e eu colei Taubaté na minha geladeira. E aí todo dia eu olhava para aquela geladeira e falava, quero ir para Taubaté é uma boa cidade, não sabia nada, assim, de atividade, se era bom, se não era, não sabia nada. E aí assim foi. Daí quando eu fui olhar, Taubaté era a melhor serventia da lista,
E aí eu falei, não, é o destino. Maravilha, é uma grande cidade, né? Sim. Cidade de Monteiro Lobato. Sim. Né? Tem aquele bairro dos figureiros. Sim, né? sim. Eu acho uma beleza. É um entreposto ali, né? Entre São Paulo, o Rio, a praia, a serra. Então a gente está numa posição super estratégica. É uma cidade muito bem localizada. E você se deu bem lá? Muito, muito. Aí eu me mudei para lá já logo de cara, né? A gente... assim, foi aquela correria para assumir, né? O 5º concurso tinha uma ameaça daquelas PECs, né? Eu fiz o 6º, continuou com a ameaça. E tinha que prover logo 600 registros civis, todos vagos. Eu fui conversando com cada candidato. Você vai assumir? Assuma, mesmo que seja deficitário. Depois você já concorre na remoção. Alguns meses depois do concurso, estava tudo vago. Tudo... uma pena. Uma pena, Mas conta um pouco lá. Você nunca tinha feito o registro? Não. O que eu tinha feito, olha que engraçado. Quando eu estava na pós-graduação da FADISP, o Jacomino era meu professor. E aí... Ele é muito bom Ele é muito registro, bom, né? Ele conhece tudo. Sim, conhece muito. Aí eu falei, gente, eu nunca entrei num cartório por dentro, né? Já entrei no balcão para fora, mas nunca entrei dentro de um cartório. Uma coisa é você estudar os livros, outra coisa é você ver na prática como acontece, né? Então aí ele foi muito generoso comigo, porque eu cheguei e falei, professor, eu tô no oral, tô em 16º, vou prestar o oral, eu tenho medo deles me perguntarem alguma coisa muito prática. Específica, né? E eu não saber responder. Posso ir no seu cartório durante umas 2 semanas para conhecer como é que é o funcionamento? Ele falou, pode, com uma condição. Eu quero que você faça um relatório para mim sugerindo melhorias. Ele aproveitou você da sua... eu fiz um relatório. E aí muitas coisas que eu vi lá, eu pensei, isso aqui eu não vou repetir aqui, ou isso aqui eu vou repetir sim, isso aqui Deus dá, é legal. Então assim, foi muito proveitoso. E eu passei por todos os setores, eu fiquei na recepção, depois eu fui para dentro, até impressão, eu fui andando em todos os setores. E isso me deu uma visão geral, assim, do cartório, como é que funcionava por dentro e de um jeito de trabalhar específico, né, de uma maneira de trabalhar. Então isso para mim já era um norte. Mas eu cheguei lá e, assim, o que eu mais fazia na vida era a cara de conteúdo. A pessoa vinha falar comigo, transcrição, e eu pensava, não tô entendendo nada que ela tá falando. Aí eu falava assim, vamos lá no livro, me mostra no livro. Daí eu abri o livro, principalmente das transcrições, né, que era o que tinha de mais difícil de entender. Aí eu abri o livro e aí eu começava a conectar as coisas, entender, mas eu demorei algum tempo para dominar efetivamente a prática, né? Então, meu objetivo no começo era não atrapalhar. Depois era assim, conhecer quem é quem tá fazendo, né, se tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Então, assim, graças a Deus eu tive muita sorte na transição. O interino que estava não me deu problema, a gente fez um acordo. Eu sempre fui muito conciliadora e ele também foi conciliador, então a gente conseguiu logo de cara. Eu falei, olha, eu não quero... Ele era funcionário, né? Eu falei, olha, não quero que você fique aqui, porque vai dar uma quebra de comando, vai ficar chato. Mas eu quero fazer um acordo. Tinha a mulher dele lá, por exemplo. Eu falei, não, mas eu sou mulher, eu quero. Enfim, a gente fez lá um acordo e eu fui conhecendo as pessoas, né? Eu fui me inteirando de quem era quem. Eu recepcionei todo mundo, né? Não tinha essa... né? Era um cartório grande, não podia descontinuar o serviço. E aí, sim, foi aquele trabalho de trocar sistema, de investir, de recadastrar tudo, de conhecer quem é quem, de ver quem servia, quem não servia. Então, a gente... Aí, nos próximos anos, foi esse desafio, né? De organizar, colocar a casa em ordem e imprimir a minha marca, claro, né, na serventia. Porque isso eu acho que o pessoal sentiu bastante na cidade, né? E os próprios funcionários. Porque eu cheguei lá, né? Eu era mais nova, né? Loira, né? Minha bolsinha. Olá, não era minha bolsinha Louis Vuitton, porque eu não gosto dessas coisas, mas era minha bolsinha. Então o pessoal falou, quem é essa Patricinha, né? Quem é essa Patricinha aí? Não vai durar, deve ter comprado a vaga, né? Enfim, e aí eles viram que não, que eu queria saber de tudo, eu queria participar de tudo, eu queria ver tudo, queria entender tudo, e aí a gente vai imprimindo a marca. Eu falei, não, isso aqui é ineficiente, porque eu tinha também a visão do outro lado do balcão, ou seja, eu sabia o que era ser advogada, eu sabia o que era sofrer
as agruras da advocacia quando você tem um serviço que não funciona. Sim. Né? Burocracia. Burocrático, assim, ineficiente. Mau atendimento, exatamente. Então, assim, o meu objetivo é assim, eu tô até hoje fazendo isso, porque a gente é sempre eu falo, nunca tá pronto o trabalho. Não, agora você tá organizada, né? Faz tempo que você tá aí. Não. E depois o mundo tá mudando muito rapidamente, né, Paula? Muito. Com essa digitalização, informatização, eletronificação, sei lá, né? O mundo web é um golpe profundo, né? Você é jovem, mas eu analógico, né? De repente, sou analógica também, Você tem que... E você achou que essa modernidade, essa coisa disruptiva mudou muito? Muito, muito. Eu falo o seguinte, se você ficar parado, você é atropelado. Sim. Entendeu? Não existe essa opção. Não, tá funcionando, né? Vamos, não tá funcionando, eu vou ficar assim, não. Eu percebi rapidamente que a gente tinha que estar sempre um passo na frente. Então, estão me pedindo isso aqui, né? Vamos dizer assim, de obrigação, eu tenho que estar sempre na frente. Sempre na frente. Então, isso a gente vem fazendo, por exemplo, eu já falei assim, bom, troquei o sistema, lógico, digitalizei tudo, né? Mas eu falei, não basta digitalizar tudo, eu tenho que estar tudo indexado no sistema. Então, uma das coisas que eu fiz primeiro foi, vamos recadastrar todas as informações das matrículas no sistema. Eu demorei anos para fazer isso. Quantas matrículas você tem em Taubaté? 178 mil. E é uma cidade antiga, né? É a cidade dos tropeiros, era Caminho do Ouro, etc. Sim, eu tenho 213 livros de transcrição. Olha aí. Eu tenho livros de 1865, o cartório iniciou em 1865. Então, assim, é muito, muito vasto o nosso acervo, né? Então, assim, a ideia era sempre organizar, digitalizar para não ter perigo de perder, de ter algum desastre, mas também trazer essas informações para indexação, porque não adianta ter tudo digitalizado e um monte de sopinha de letras lá dentro do sistema. Então, a gente demorou anos para colocar tudo em ordem dentro do sistema, né? Depois eu lembro que veio essa história da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí o pessoal falava assim, não, isso aí não é para cartório. Imagina, porque é tudo público. Eu falava assim, gente, essa lei acerta a gente em cheio, porque o nosso business, dados, a gente mexe com dados. Então, dados é o que a gente faz. Então, aí também, eu me antecipei, contratei uma consultoria para falar, bom, agora nós vamos fazer, então, como é que eu vou fazer para estar, né, em compliance com a legislação? Eu quero uma ISO, cadê a ISO? Tem uma ISO disso? Tem uma ISO disso, tem 2 ISOs disso, de segurança da informação e de privacidade. Depois eu quero as ISOs. Aí a gente se preparou também, fiquei 2 anos preparando toda a documentação, toda a parte de infraestrutura, tem que comprar servidor, enfim, me antecipei. Aí quando eu tava bonita, veio a norma do CNJ. Eu li a norma e falei assim, quem não fez, tá lascado, porque isso aqui é super difícil de fazer, eu demorei 2 anos para fazer, e aí deu 6 meses. Eu falei, tá vendo, você tem que se antecipar, porque se fica esperando é atropelado. Que coisa. Escuta, Paula, e o que você acha que vai ser o futuro aí do registro de imóveis? O que mais você vê? Por exemplo, eu acho que o registro... Bom, eu quero que você fale, não, depois eu falo. Então, eu acredito sempre... Eu quero usar a tecnologia a nosso favor. Eu acho que a tecnologia está aí, a gente precisa entender a tecnologia. Agora eu estou no momento da IA, né? Eu estou no momento de... então, eu quero ouvir. O que você acha? Se ela é monstro ou se ela... Não, ela é uma boa ferramenta, a gente está trabalhando para ela funcionar. Ainda não consegui fazer ela funcionar como eu queria, mas eu acho que ela vai dar um ganho bem interessante para... Porque assim, né, o que a gente faz muito trabalho mecânico, né, que é extrai dados daqui, digita dados aqui. Então, isso a IA pode fazer muito bem, né, ler o documento, extrair o que precisa ser extraído, montar os atos, isso aí a gente já está trabalhando para fazer isso. Então, o que a gente vai precisar? De gente na análise mesmo, na análise multidisciplinar. Então, assim, esse trabalho nunca vai ser suplantado por uma IA, eu acredito nisso. Nosso trabalho, nossa independência, porque são muitos fatores, né? O direito e também, né, a nossa atividade nunca é preto no branco, né? Nunca é 100% ali, na conformidade, sempre vai ter
aqueles casos que a gente vai ter que, não, a decisão fala isso, mas esse caso aqui é um pouco diferente, eu tenho essa doutrina, eu tenho esse entendimento novo, eu tenho isso vindo do exterior que está me ensinando uma coisa, enfim. É sempre você costurar um conhecimento em torno, né, da qualificação, que é o que a gente faz de mais importante. Então, eu acho que a qualificação registral, não, a gente vai ter sempre isso assegurado, é uma função nossa, é uma função jurídica que exige uma interação humana, e, né, tem que ser preservada, até porque a máquina faz várias burrices ali, né? Mas a parte mecânica, que é ficar extraindo dado, coisas, né, que até nem o funcionário gosta de fazer, né? Sim. Porque é coisa repetitiva, mecânica, e que você tem muito risco de errar, né? Porque tudo que eu falo assim, tudo que é feito, em média, quando você tem uma equipe boa, treinada e boa, em média, 20% do que é feito tá errado. Né? Então, você tem que sempre ter uma ou mais conferências para poder filtrar esses erros e chegar a praticamente zero. Então, com isso, usando essa tecnologia da IA, você consegue ter uma assertividade de não cometer esse tipo de erro de transporte mesmo de dados para os registros. Então, isso eu acho muito positivo. Eu acho que a gente está vindo aí com o registro eletrônico, que a gente não sabe muito bem, né, como é que vai ser o registro eletrônico, né, porque a gente tem hoje as entradas, né, eletrônicas, mas ainda a estrutura do registro eletrônico a gente ainda não sabe como é que vai ser, mas tem que ser algo muito confiável, muito robusto, né, muito seguro, porque para realmente não vulnerar a segurança, né, dos registros que hoje a gente tem orgulho de falar, que a gente organiza, hoje eu dei aula sobre isso, e estava falando, né, a gente tem um sistema robusto, organizado, que realmente eficiente. Eu sinto, assim, que, né, dentro da minha circunscrição ali, né, dos imóveis que eu atendo, que é Taubaté e Redenção da Serra, a gente tem um controle muito efetivo do que acontece, então a gente consegue pegar fraude, sobreposição, tentativa de... A gente consegue, né, pegar isso, porque a gente tem um sistema robusto. E isso dá uma segurança jurídica no trânsito imobiliário muito grande. Eu vi que você é especialista também em regularização fundiária. Como é que está a situação de Taubaté e Redenção na questão da regularização? Ainda tem muita área a ser regularizada? Tem, a gente andou muito, assim, a regularização lá, a gente começou com a Lei 11.977, então eu estudo regularização desde 2009, na verdade, desde um pouquinho depois que eu entrei, já começaram a aparecer os casos tinham muitos processos na época que era na corregedoria, né, lembra que tinha aquele capítulo nas normas que a regularização corria perante o juiz corregedor, então tinham alguns processos correndo no corregedor. E aí saiu a Lei 11.977, a prefeitura já falou, a gente quer, como é que a gente faz aqui, vamos tirar então do juiz. Então eu já tive que começar a estudar essa matéria lá em 2009. E a gente efetivamente fez muita regularização. A gente regularizou lá, até hoje, 89 núcleos. Então é uma produção boa né? A gente, no começo falavam que a cidade toda tinha 100 núcleos irregulares. Agora a gente já está vendo que não é 100. Talvez seja perto de 200. Surgindo, né? Como cogumelo. Mas assim, Taubaté não tem favelas, por exemplo. A gente não tem problema de favelas. Mas a gente tem vários bairros irregulares, né? E a gente tem agora também uma força-tarefa entre o município, o Ministério Público, as polícias, as fiscalizações e o cartório, para não deixar proliferar novos núcleos urbanos informais, porque é essa a ideia, né? A gente não vai poder ficar enxugando gelo. Então, a gente tem que travar aqui o desenvolvimento dos novos núcleos. A prefeitura está investindo também em tecnologia, desses monitoramentos, né, por satélite, para não deixar formar novos núcleos, e aí regulariza o que está para trás. Mas a gente tem um trabalho bem interessante do cartório. Entre a administração e sai a administração, mesmo que de partidos diferentes, a gente consegue manter o mesmo caminho de regularização. Então, agora, por exemplo, agora em abril eu tenho uma palestra que eu vou dar lá na prefeitura, a gente marcou um evento de regularização, então tem equipe nova, acabou de trocar o prefeito é de outro partido, mas ele também está comprometido com a regularização, então a gente vai lá dar uma palestra para o pessoal da prefeitura, a gente já recebe sempre de braços abertos o pessoal da prefeitura, o pessoal das associações, todo mundo que quer entender como funciona a regularização. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá, né? Tem coisas que a gente vê que está sendo mal utilizado, a gente tenta brecar. Então, assim, a gente... Taubaté é uma cidade até bem ativa no campo de regularização. E aí, por isso, né, eu estudo essa matéria há tanto tempo. Aí eu fui convidada em 2020, eu lembro que estourou a pandemia, eu estava escrevendo o livro.
E aí eu escrevi em 2020 a primeira edição, agora a gente está na terceira edição já, que saiu super atualizado ano passado com as novas normas. Que bom. E aí o livro é bem recebido, eu sempre recebo bons feedbacks em relação ao livro. Então a gente procura, no livro, eu procuro colocar, lógico, toda a legislação, toda a jurisprudência, toda a doutrina e toda a minha experiência. Sim, essa que é a mais importante, né, Exato. Paula? Porque é uma política que deveria ser mantida, uma política estatal. O Brasil perde muito dinheiro por falta de regularização, né? Sim. E é o registro de imóveis o repositório dessas informações que garantem um direito fundamental que está no artigo 5º, né? Primeiríssima geração a propriedade. Sim, com certeza. E aí, assim, como a gente trabalha com isso há muitos anos, eu falo que tudo já aconteceu lá. Todos esses assuntos... Você tem um menu bem, um cardápio variado. Exato. Ali. E quando não aconteceu lá, as pessoas me ligam me perguntando coisas. Então, sempre eu falo que eu tenho um caderninho de coisas. Se não está no livro, na próxima edição vai estar, porque eu já anoto ali as dúvidas para resolver. E aí, na última atualização do Tribunal de Justiça, eu também fiz parte da comissão que discutiu pela ARISP, que discutiu as normas. Então, a gente pôde falar, pôde palpitar, saíram coisas muito interessantes também. Tem uma das coisas que surgiram ali, que eu reputei, a gente está no mês das mulheres, eu acho legal mencionar, que saiu um item novo. Porque a lei já fala, né, que o título de propriedade, né, o título de titulação do ocupante, preferivelmente para a mulher. Só que isso ficava meio perdido, esse preferencialmente... Fica uma coisa simbólica, simbólico, né? Então a gente falou, olha, a gente quer alguma coisa mais efetiva. E aí o corregedor falou, mas o quê? Está escrito na lei? Eu falei, não, vamos colocar o seguinte, se o título vier com o nome de uma mulher, o cartório não vai questionar se essa mulher é casada ou não. Vai vir o nome e o CPF da mulher, a gente registra. Se vier no nome de um homem, aí sim a gente vai questionar. Esse homem é casado? Tem uma união estável? O que acontece com esse homem? Então, assim ficou. Vocês deram um salto aí, hein? Exatamente. Então, hoje a gente faz isso. A gente recebe a listagem. Tá lá o nome de um homem, a gente fala que a gente quer saber esse homem aqui, o que ele é. Tá no nome da mulher, a gente não questiona. Nome CPF, a gente vai lá e registra. Olha aí. Passaram na nossa frente. Mas que bom, Paula. Então, mas eu acho que o registro de imóveis pode ter novas atribuições. Sim. Né? E eu gostaria muito de que essas novas atribuições aliviassem o judiciário. Não estou falando para conforto dos juízes, não. Eu estou falando para poupar a parte, né? Você advogou, e sabe o calvário que é você recorrer a uma justiça bizarra como a brasileira, que tem 4 instâncias. Sim. 4 instâncias. Tem um sistema recursal caótico, então tem embargo de declaração que você pode elaborar e reformular N vezes, né? Porque nós estamos na República da Hermenêutica, tem sempre uma... Então, o que você acha que o registro de imóveis ainda poderia assumir para pacificar a situação fundiária e evitar as pessoas, né? Porque quanto dinheiro o Brasil perde, não é, nas discussões judiciais intermináveis, né? Sim. Não, eu acho assim, a gente já andou bastante nesse assunto da desjudicialização, né? Então a gente tem hoje novas atribuições, né, a ver com a retificação diária, com a própria execução da alienação fiduciária, a uso capião extrajudicial, que hoje a gente, no começo, começou, né, devagar, hoje... Você tem feito? Muito. Funciona? Muito. Você recomendaria fazer extrajudicialmente do que entrar com a ação de uso capião? Sim. A única coisa que eu acho ruim é porque, pela normativa do CNJ, a gente não pode cancelar... Os ônus que existem na matrícula, isso eu acho uma impropriedade, porque eu entendo que a uso capião extrajudicial, ela é um procedimento diferente, mas o direito material é o mesmo, né? Então, se no judiciário a gente entende que é uma aquisição originária, abre-se matrícula limpa, livre de ônus, eu entendo que no extrajudicial deveria ser assim também. Só que a normativa do CNJ não nos permite. Então, o que a gente orienta? Quando tem ônus, ou pede para cancelar anteriormente, ou eu vou falar assim, a gente vai fazer aqui, mas você vai ter que pedir esse cancelamento depois para o juiz.
ou você já faz judicialmente, que daí já vem limpa. Então tem essa que poderia ser ajustado. Sim. Porque não vejo... Mas eu acho que é alguma coisa que dependeria de uma fundamentação e provocar, porque Sim. como a gestão do CNJ é bienal, né? Cada 2 anos muda, chega um corregedor que entenda de acolher, nada é insuscetível de mudança, principalmente quando for para melhorar, né? Sim, com certeza. Mas no resto dos casos, a gente está funcionando, a gente tem só um trabalho de educação, né, dos advogados, enfim, que vão militar, porque eles acham que é como se fosse um requerimento para registrar, para verbar um casamento. Bem assim, um requerimento que é padrão, a gente tem no site, né, um requerimento para verbação de casamento. Aí eles pegam aquele requerimento e falam, usa o capião. A gente fala, não é assim. Não é assim. Então, é um trabalho, às vezes, de educação dos advogados, né? Como fazer. Então, assim, a uso capião, ela é igual à judicial, né? Ou seja, igual não no tempo do processo, mas igual nos requisitos, na petição, que vai ter que ser feita, nas provas, principalmente. A gente bate muito nisso, né? A pessoa acha que ela tem um contrato... E aí, pronto, provou. Não, a gente tem que ver a prova da posse ao longo do tempo. Então, o advogado também, às vezes, tem dificuldade de entender isso. Então, é um trabalho que a gente vai, né, educando ali, faz palestra na OAB, conversa com os advogados. Mas depois de todo esse tempo, a gente já tem uma comunidade jurídica mais acostumada, mais integrada, que consegue demonstrar. Essa prova, por exemplo, testemunhal, que poderia ser feita por uma ata notarial ou então por uma gravação do testemunho de uma pessoa que está ali em estágio terminal, né? Assim, à primeira vista é uma coisa interessante, mas com a inteligência artificial a gente não fica inseguro. Sim, só a prova testemunhal, ela é sempre complicada, né? E tem casos que a gente não tem muita... Eu sempre falo, qual é a historinha, né, do negócio? Qual a historinha, né? Me conta a historinha. Porque às vezes é terreno, aí a pessoa não tem conta de luz, não tem conta de água, mas quem paga o imposto? E aí a gente vai puxando a historinha. Então, assim, só a prova testemunhal, o registrador fica inseguro, muitas vezes, né? Porque às vezes é muito fraca. Tem lá na ata notarial aquela declaração quase que robótica, né? Muitas vezes também a gente pode fazer uma audiência, né, de instrução, vamos dizer assim, uma audiência preliminar lá que eles chamam. Então a gente pode ouvir essas testemunhas. Então tem como a gente produzir novas provas. A gente pode mandar o nosso funcionário fazer inspeção no local. Isso é uma coisa que a gente faz. A gente fala, vai lá, instrui o escrevente, conversa com o vizinho, pergunta quem é, pergunta quem tá. Então a gente tem meios para conseguir fazer essa prova. E o interessante é o seguinte, também que eu acho isso muito interessante. Quando eu tô no uso capião, a gente fala que a gente brinca de ser juiz, né? A gente brinca de juiz. Quem queria ser juíza... Não, mas a qualificação é uma tarefa judicial. Mas é mais do que isso, porque a qualificação, você vai olhar o título, vai olhar os requisitos legais, vai olhar os seus registros. Então, a qualificação é mais ali restrita. Na uso capião é diferente, porque você olha as provas. Você faz um juízo de convencimento em relação às provas. Então, eu falo que isso é o quê? É uma atividade jurisdicional. Claro. Eu estou julgando, eu estou efetivamente valorando. Essa prova eu me convenci, essa daqui não me convenci, não me convenceu, tá estranha essa história. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma atividade judicante. Sim. Né? Então, eu acho que é aí que a gente pode ajudar mais o judiciário, né? A gente afastar, talvez, essa ideia de que o registrador não pode julgar lide, né? Não pode. E às vezes pode, né? Às vezes poderia abrir para julgar uma ali. Eu tenho uma impugnação, mas eu estou vendo que essa impugnação é absolutamente infundada. Sim. Por que eu tenho que mandar para o juiz todas as vezes? Eu poderia eu mesma afastar ali. Claro que ele vai ter sempre a possibilidade de entrar com uma ação, questionar todo aquele procedimento. Mas já passou por um juízo abalizado, Exato, né? Exato. E assim, a gente tem expertise na nossa área, né? Uma boa expertise. Então, eu não vejo por que não... Por que a gente pode caminhar até um certo ponto e depois a gente tem que parar? Então, eu vejo aí a fonte da nossa maior ajuda ao Poder Judiciário. Deixar que os registradores julguem algumas lides, né? Ou seja, algumas... Porque contendas, né? Porque sempre que a gente tem alguma impugnação, alguma contenda, a gente tem que
larga a caneta, manda pro juiz. Né? Eu acho que é uma coisa a ser corrigida, porque a minha experiência, o concurso para outorga de delegações é mais difícil do que o concurso de ingresso à magistratura. Uhum. Eu participei dos dois, tanto como membro, como presidente, nas duas áreas. E eu sempre falo isso, uma banca enorme, com várias categorias, vários pontos de vista, Sim. né? Enquanto que no concurso de ingresso à magistratura são aqueles 5, né? Da OAB, um presidente, um de cada sessão, uma coisa mais previsível. Uhum. Né? Agora, eu sempre penso que o concurso deveria incluir essa mutação, essa transformação do mundo, né? Então, o que adianta você decorar toda a doutrina, toda a legislação, toda a jurisprudência, e depois você não sabe gerir uma verdadeira empresa, né? Sim, sim. Quantos funcionários você tem? Tem 56 funcionários. Então, é mais do que uma microempresa. É uma organização grande. Tem aprendiz também, estagiário. Não é? A gente tem que entender muito de direito do trabalho, que não cai no concurso. Então. A gente tem que saber direito do trabalho, porque a gente tem um monte de funcionário. A parte administrativa é muito importante, a parte de gestão é muito importante. Essa parte estratégica, né? E por mais que você possa contratar alguém bom em TI, se você não tiver noção, você, né? Fica na mão, fica né? Na mão, fica refém, né? Olha, Paula, mas eu gostei muito de conversar com você, viu? Eu acho que você é um exemplo aí para essas pessoas que querem prestar concurso e acham que a coisa é singela. Não, passar no concurso você só passa quem tem padrinho. Não é assim, né? Não é assim. Tinham várias lendas, né? Falavam que meu marido era juiz e meu avô era desembargador. Eu falei, gente, não tem ninguém na minha família remotamente que nem fez direito, sabe assim? Já viram Macedo, falou assim, ela é sobrinha do desembargador Luiz de Macedo. Macedo é um nome que aparece muito na magistratura. Uhum. Mas quando a gente chama aqui os oficiais para conversar, e outros profissionais de outras áreas também, a gente pede para deixar uma mensagem para os jovens, né? Nós temos, assim, a esperança de que os jovens acompanhem essas entrevistas para colher subsídios para a sua própria carreira, para escolher os seus caminhos, para ver se estão convictos de que é aquilo mesmo que deve fazer. O que você diria para eles, Paulo? Olha, eu diria o seguinte, a carreira, né, dos notários e registradores é uma carreira muito gratificante. Eu fui advogada, gostava muito da advocacia, gosto ainda da carreira, acho uma carreira muito importante, mas nas notas e nos registros a gente vê que a gente faz uma diferença na vida das pessoas, sabe? Eu vejo praticamente um grande serviço que a gente presta para a nossa comunidade. Então é uma carreira muito interessante, exige planejamento, muita dedicação. Então, como eu falei, tem várias etapas para se chegar, mas depois que você consegue, é uma carreira que te permite flexibilidade, né? Então, você tem flexibilidade no que você vai investir, o que você vai priorizar, qual tipo de gente você quer que trabalhe com você. Então, é uma carreira que mistura a iniciativa privada e também o serviço público, porque a gente presta um serviço público, mas é uma carreira muito gratificante. O que eu digo? Perseverança, né? Eu acho que é essa a frase que eu tenho para falar. E não criem desculpas, né? Porque eu tinha várias desculpas para dar, né? Eu tinha várias desculpas. Tinha filho pequeno, né? Tinha que sustentar a casa, não tinha dinheiro para fazer faculdade, não tinha dinheiro para fazer mestrado, mas assim, não deixem que as desculpas tomem conta, né, da sua narrativa, né? Esteja na frente da sua narrativa, ou seja, você está no comando, né? Você coloca a sua meta, você faz o seu planejamento e aí não se sabote, né? Tem que seguir o planejamento, né? Eu falo que assim, eu acabei de terminar meu mestrado no ano passado, defendi na USP, e também foi super difícil, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Eu não tô dando mensagem, tô falando outra coisa, Qual foi a dissertação? Condomínio de lotes.
E agora tá no doutorado já? Eu estou me preparando para entrar no doutorado. Beleza. E aí, assim, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, porque a USP também, eles são super exigentes, né, super criteriosos. Mas eu falei, não vou me auto-sabotar aqui, vou fazer tudo que tiver. Então era carnaval, o pessoal viajando, era Corpus Christi. Eu tava lá escrevendo, tava lá pesquisando. Porque quando você quer uma coisa muito grande, muito significativa, que tem um impacto grande, é preciso fazer sacrifícios, é preciso fazer escolhas. Né? E é preciso suportar essas escolhas, para depois você colher os frutos das escolhas, né? Eu acho que é essa a minha mensagem. Não dá para progredir per salto, não é? Não dá. E a pessoa fala assim, não, mas ela é muito inteligente, é por isso que passou. Não, sou uma pessoa absolutamente normal. É realmente dedicação, esforço. Dedicação. Vontade, garra. Sim, né? Tem hora que não vai sair como você planejou, tem hora que você não vai conseguir. Por exemplo, eu queria, né, eu queria fazer a faculdade, né, na USP, porque além de ser uma excelente faculdade, era de graça, não consegui. Ok, vamos ajeitar aqui o curso e vamos lá. Então, muitas coisas não saem como a gente quer, mas é sempre acerta o curso, continua a caminhada. Muito bom. Nós conversamos com a doutora Paola Macedo, oficial de registro de imóveis de Taubaté, e eu acho que vocês gostaram. Eu gostei muito de conversar com ela. Obrigado, viu, Paola? Obrigada, doutora Aline.